O apelo "Há abraços que transformam vida" anda espalhado pelas ruas do norte do país. Foi por causa deste apelo que há 8 anos a família Frade aumentou. Esta é a vida de uma das muitas famílias de acolhimento que abriram os braços a crianças como o Porfírio e o Bruno. O dia começa relativamente cedo, com eles a arranjarem-se para ir para a escola. Eles são relativamente autónomos e por isso acabam por ir sozinhos a maior parte das vezes. A ideia do acolhimento surgiu quando eu era professor, surgiu numa situação em que eu tinha uma menina que estava acolhida num programa da Segurança Social e eu achei que aquilo poderia ser uma coisa que poderíamos fazer no futuro, ou que eu gostaria de fazer no futuro. O sentimento de acolhimento já era partilhado, foi mesmo uma questão de encontrar o projeto certo para trabalhar em parceria. Estas duas crianças que nos chegaram são fruto desta escolha de mundos de vida de duas pessoas que de alguma forma podem ajudar estas duas crianças em particular. Vou preparar o saco. Então olha, espera aí, ainda mais é que eu tenho que estar na toalha. Quando tivemos o primeiro contacto com o Porfírio, ele nem sequer sonhava que já nos tinha sido proposto para acolhimento. O primeiro contacto foi basicamente na Mundos de Vida a empurrá-lo num baloiço. Agora fazemos perguntas sobre ti, agora tu fazes perguntas sobre nós. A situação do Bruno foi completamente diferente da do Porfírio, porque enquanto com o Porfírio tivemos todo o tempo do mundo para fazer a adaptação para o conhecer, no caso do Bruno foi um acolhimento relâmpago. E da mesma maneira que os filhos acabam muitas vezes por ser a expressão desse amor e dessa relação, aqui é o mesmo, não é? A única diferença é que em vez de crescerem na barriga, crescerem no coração. A insulina é o primeiro antibiótico que foi inventado, basicamente faz com que não haja propagação de micróbios. Eles transmitem os sentimentos por nós da mesma maneira que um filho transmite. Tem a ver com gestos, tem a ver com aquilo que se diz, tem a ver com a maneira como se enfiam na cama de manhã ao sábado, tem a ver com o abraço que antigamente não era normal e que agora já é. Muitas pessoas perguntam, mas eu não era capaz, porque depois vão embora. E a resposta que eu dou normalmente é, mas os teus filhos também vão embora. E os teus filhos também podem ir embora de repente, e também se podem zangar contigo. Ou seja, não é tão diferente assim dos nossos filhos biológicos. Vale todas as dificuldades que se passam pelo caminho. Ora, o Ricardo e a Sofia estão aqui comigo. Muito obrigada pela vossa presença. Sofia, ouvimos o Ricardo dizer que o risco de repente, estes filhos poderem não estar convosco no dia-a-dia também acontece com os filhos biológicos. Claramente. Mas vocês pensam muito nessa possibilidade ou quando se entra numa decisão destas nem se pensa nisso? No nosso caso nós não pensamos, não vale a pena. Que se nós entramos numa aventura destas, porque isto é uma aventura, assim como os nossos filhos são uma aventura, nós entramos numa aventura deste por amor às crianças. Não é por nós, porque a nossa vida fica completamente virada de pernas ao ar, mas é por eles e para que eles um dia possam ser alguém, fazer aquilo que gostam, serem felizes. Ricardo, nós ouvimos-los ali dizer que no caso do Porfírio tiveram tempo para ponderar, a decisão no caso do Bruno foi assim em 2 dias a correr. Mas o Porfírio também, de acordo com o vosso testemunho, o Porfírio foi um menino que foi um desafio maior para vocês, Ricardo. Sim, é um menino de etnia, portanto é um menino que vem de um contexto diferente, de um contexto muito desfavorecido, onde coisas que nós temos... Ele foi retirado à família. Sim. Na generalidade todos são. Todas as crianças são. Estamos a falar de um contexto onde coisas como interruptores ou chuveiros não existem, portanto é um contexto muito diferente que implica uma adaptação muito grande àquilo que é a vida ocidentalizada, se é que assim se pode dizer. Ricardo, e à medida que foi tendo o contacto com ele é que percebeu exatamente o que é que ele sabia, o que é que ele não sabia? Sim, a Mundos de Vida faz muito bem o trabalho de nos fazer chegar um dossiê que nos permite começar a trabalhar com as crianças no ponto onde elas estão. É claro que esse dossiê nunca tem tudo e que há coisas que nós vamos descobrindo. Portanto, sim, é um misto. Há muita informação que já chega e há muita coisa que se foi descobrindo pelo caminho. Ricardo, há um momento que vocês têm contacto com vamos falar do Porfírio, que foi o primeiro que receberam em vossa casa, têm contacto com ele, mas depois há o dia em que ele chega à casa. Isso é um dia
deu para dormir descansado, Ricardo, ou fica-se muito nervoso? Deu para dormir descansado, acho que sim. É um dia, é mais um dia de um percurso que já levava algumas semanas, alguns meses até. Ele já lá tinha estado em casa? Sim, já lá tinha dormido em casa, portanto, a novidade era o dia zero, porque de resto, dormir lá, estar connosco, já eram coisas relativamente habituais para nós e para ele. Oh, Sofia, há uma diferença de quando os pais têm um bebê, que levam aqueles meses todos a adaptar-se àquela ideia. Vocês fizeram uma coisa extraordinária, que foi receber meninos já crescidos, que já têm um percurso de vida, que já passaram por situações nada fáceis. Alguns já passaram por muito. Tanto num caso como no outro. Como é que a Sofia se preparou para situações em que pudesse haver atrito? Ou a compreensão não ser uma coisa fácil, tanto de um lado como do outro? Assim, eu acho que não houve assim propriamente uma preparação. Nós, desde muito cedo, desde que casámos, sempre fomos falando dos filhos e como lidar com os filhos, a educação e a postura e todas essas coisas. E acabamos por adaptar a estes meninos, a estes dois homenzinhos, que já são dois homenzinhos, de uma forma muito, muito natural e muito espontânea. Fazemos tudo certo? Não. Isso não existe, não. Ninguém é perfeito, e nós muito menos. Damos o nosso melhor como qualquer pai e qualquer mãe, ou neste caso, como diz o nosso rapaz mais novo, como pais falsos. Ele carinhosamente diz que são os pais falsos e os avós falsos e por aí fora, mas de uma forma muito carinhosa. Agora, não há uma preparação para situações de atrito, lida-se de uma forma perfeitamente normal, exatamente como se fossem os nossos. Sim. Portanto, quando o filho chega à vossa vida, que ele tinha 10 anos, nessa altura? Sim, nessa altura tinha... 9, 10. A adaptação foi feita nos 9, a caminho dos 10, a mudança, sim, já foi feita aos 10. Ele chegou desconfiado? Ou não? Ou confiou muito em vocês? O tempo de... Desculpem. Diz força. O tempo de adaptação permitiu exatamente isso mesmo, porque não foi uma mudança assim repentina. Começou exatamente pelo estar com ele, pelo lanche, depois veio almoçar lá em casa, depois veio dormir uma noite sempre com o consentimento, olha, gostavas de lá ir dormir. O facto de ser muito gradual ajudou nesse processo. É um processo que se vai construindo passo a passo, basicamente. Oh, Ricardo, mas vai-se construindo sem se dar por isso, ou há uma altura em que vocês percebem, temos aqui o nosso filho, ele sente-nos como pais? Isso não é logo no início, não é? Vamos lá ver. Ser nosso filho é sempre uma coisa dúbia, porque sim, é tratado como um filho e sim, está em nossa casa como um filho. Não, nós não pretendemos substituir aquilo que é a família biológica dele, não é? Pretendemos complementá-la. Sim, há um momento a partir do qual nós entendemos, ou nós sentimos, ou eles sentem, há um clique, não é? Há sempre um clique afetivo. E esse clique acontece alguns no processo. Com o Bruno teve que acontecer já ongoing, com o Porfírio, foi ao longo dos 6 meses, basicamente. Eles falam na família biológica deles? Têm receio de um dia terem de ir para a família biológica? Não, é uma questão que é abordada com muita naturalidade e muita tranquilidade. Se eles voltarem, significa que as coisas estão melhor. Portanto, o nosso papel é prepará-los para isso ou para a vida, conforme aquilo que depois o tempo dite. Mas vocês tiveram de ser preparados também? Sim. Claro. Sim. Como é que consiste essa preparação, Sofia? Pronto. A Mundos de Vida faz a fase passa a expressão de recrutamento. Olha, nós fazemos este serviço, quem quer trabalhar connosco? Depois há preparação e seleção, e nós próprios, como famílias, quando nos apercebemos já, ok, nós queremos fazer parte deste projeto, nós temos formação onde são trabalhados vários pontos, quer a nível de normal, do dia-a-dia, de logística, de fiscalidade, de legalidade, quer a nível do psicológico da criança, o que é que uma criança deste género sente quando é retirada à família. Tentar-nos pôr-nos também um bocadinho no papel do lado de lá, que não é um papel fácil. E então nesta formação abordamos todo um conjunto de coisas que fazem parte do dia-a-dia e do que é um projeto de acolhimento familiar. Incluindo a diferença entre o que é acolher e o que é adotar, que é uma diferença que é muito importante perceber e que é logo debatida na primeira sessão. E qual é a diferença essencial? Consegue explicar-nos? Quando eu adoto, eu crio um muro em relação ao passado daquela criança, começo do zero, é meu filho, ponto.
Judicialmente é, ponto. Quando eu acolho, eu tenho que ter o cuidado e tenho que ter a perspectiva de que estou a formar esta criança para ela potencialmente voltar à família dela. Portanto, há aqui uma separação de papéis e um cuidado que se deve ter sobre a maneira como se trata a família de origem, a maneira como se fala sobre eles, a maneira como se valoriza o que eles de positivo também têm, porque se eles puderem voltar um dia, é importante que saibam valorizar o que os pais também têm de muito bom. Mas, o Ricardo faz tudo isso parecer muito natural. Não tem medo de um dia que o vosso Meninos. Bruno e o vosso Porfírio saiam da vossa casa? É assim, todos temos medo dos nossos, ou dos nossos, quando são mesmo nossos, ou dos nossos neste caso. Mas é um passo natural da vida, não é? Todos nós saímos um dia de casa dos nossos pais, uns mais cedo, outros mais tarde, uns mais pacificamente, outros de uma forma mais complexa. Tem que ser visto assim. Se vai ser fácil ou não, é claro que vai ser difícil e é claro que vai ter uma componente de algum sofrimento de parte a parte. Mas também saírem não significa desistirmos do contacto. Ou seja, a maior parte das vezes estas crianças continuam a ter laços com a família de acolhimento, nem que seja esporadicamente. Portanto, não é necessariamente um corte Ricardo, radical. quando o Bruno chegou, foi muito imediato, não é? Eu sei que são muito orgulhosos do facto de perceberem que os vossos filhos, filhos entre aspas, ou filhos falsos, como diz o Porfírio, das conquistas que eles têm feito. Eu sei que têm muito orgulho nisso. E no caso do Bruno, houve uma relação com a escola, por exemplo, que se foi logo notória. Sim, a maior dificuldade do Bruno tinha a ver com a carga que trazia em relação às notas e ao desempenho e à dificuldade que ele sentia em estudar. No momento em que se desmonta isto e ele aprende a estudar e passa a ter melhor resultado, cria-se um ciclo que é autoalimentado. É este o nosso trabalho. E ele é o primeiro a ficar entusiasmado com isso. Claramente, ou frustrado quando não corre bem, mas é por ele. E faz isso para ele, não faz isso porque há alguém externo que lhe impõe. E isso é a coisa que mais gozo nos dá, é vê-los crescer, porque é por isso que cá estamos. E ver um aceitar o outro, porque isso, Sofia, deve ter sido também um receio vosso, quando o Bruno chega à vossa casa, qual seria ou não a reação do Porfírio? É assim, em primeiro lugar, eles já se conheciam porque eles estiveram os dois ao mesmo tempo na instituição. Pronto. Ao vir para a nossa casa, obviamente, tendo nós um terceiro elemento em casa, no caso o Porfírio, não vamos acolher outro sem falar com ele primeiro. A partir do momento em que entrou dentro da nossa porta, faz parte da família. Para decisões grandes é consultado. Faz parte. Não iam fazer isso sem o incluir. Não, nem nos deixavam. Nesse aspecto, ele disse prontamente que sim, depois teve uma reação engraçadíssima, porque a primeira reação foi, sim, ele pode vir, por mim tudo bem. Passado um bocadinho, pôs-se a pensar, mas vocês vão-me devolver? Como quem diz, como quem diz uma troca. Não, claro que não. Claro que não. Obviamente que não vamos, tu estás cá e continuas cá. Pronto, e o facto de eles já se conhecerem anteriormente foi um fator decisivo, foi um ponto decisivo não era para um estranho, o Bruno. não é? Não. E, portanto, e também eles percebiam que um e outro tinham esse desejo de ter uma casa e uma família, não é? Eles disseram-lhe isso alguma vez, não, mas, Sofia, assim, que estavam à espera de que isto acontecesse ou essas conversas não existem? Assim, às vezes não é preciso falar sobre o assunto, mas quando estamos com eles e vemos as reações, os comportamentos, o afeto, nota-se. Vê-se, sente-se. E há um momento em que, Ricardo, tem que se pôr ordem em casa, tem que se ralhar, tem que se dar uns castigos também. Quem é que faz isso mais? É a Sofia ou o Ricardo? Os dois. Não querem penalizar um nem outro. Não é uma questão de penalizar. Nós costumamos dizer que nós somos uma equipa e como uma equipa trabalhamos em conjunto. E como nós costumamos dizer e brincar, se um diz mata, o outro diz fogo. Portanto, mesmo que não... Eles não podem fazer panelinha, como se costuma dizer, com um à espera que o outro proteja. Eles tentam, mas não resulta. Obviamente que às vezes, pronto, na decisão do momento, a decisão de um não bate com a do outro, mas se um de nós já disse é sim, o outro diz não é vai sim. contrariar. Obviamente depois, sem a presença deles, olha, não achei bem que tivesses feito isto,
ou para a próxima se calhar é melhor fazer desta forma assim, mas sempre afinações entre nós os dois, não à frente deles. Como qualquer pai ou mãe, não é? Exatamente. Devia fazer. Ricardo, e houve uma grande alteração na vossa vida, nas rotinas, agora os horários deles também têm de ser os vossos. Claro. Ricardo, em nenhum momento deste processo vocês hesitaram ou se arrependeram? Eu atrevo-me a dizer que há, até com os nossos filhos, eu faço sempre esta comparação para que as pessoas percebam a diferença, que é nenhuma. Também há momentos em que, e eu trabalho com famílias muitas vezes, também há momentos em que as pessoas têm vontade de mandar tudo para o ar e desistir. Mas isso faz parte, não é? Faz parte da nossa vida profissional, pessoal. É uma pessoa mais rica hoje, Ricardo? Claramente. Eles obrigam-nos a ser melhores. Não é? Para nós educarmos uma criança como deve ser, temos antes de mais que ser exemplo. Não é? Isto já era assim quando eu dava aulas e continua a ser. Portanto, se não dermos exemplo, nada feito, o que significa que nós temos que nos melhorar a nós próprios para que eles aprendam pelo nosso modelo, pelo nosso exemplo. E isso enriquece-nos, não haja dúvida. E, de facto, para ser família de acolhimento, para ser uma família de acolhimento como o Ricardo e a Sofia, não é preciso só querer, e há outras questões que já foram faladas aqui, e para nos ajudar também a perceber como é que este processo funciona, está connosco a Celine Cláudio, que é representante da Associação Mundos de Vida. Foi através desta associação que o Porfírio e o Bruno entraram na família Frade. Muito boa tarde, e um abraço é um dos vossos lemas. Sim, efetivamente. E pode fazer a diferença. Todos os anos lançamos a campanha Procuram-se Abraços e é esse desafio que lançamos à população residente nos nossos concelhos de intervenção. Que é onde já agora, Celine, para os nossos espectadores poderem... Nós atuamos, temos duas equipas a trabalhar em 2 distritos diferentes. Portanto, uma no distrito de Braga, nos concelhos de Esposende, Vizela, Guimarães, Famalicão e Barcelos. E este ano também no Concelho de Braga, alargamos para o Concelho de Braga, e no Distrito do Porto temos como abrangência o Concelho da Trofa, de Santo Tirso, Vila do Conde, Póvoa e Maia. E, portanto, essas famílias de acolhimento não basta só quererem ser famílias. Têm de, da vossa parte, têm de perceber a quem é que entregam as crianças, não é? Sim, é importante para a equipa técnica conhecer toda a realidade e toda a dinâmica e todas as rotinas familiares para, exatamente no momento da escolha e da seleção da família que vai acolher uma criança ou um grupo de irmãos, nós podermos fazer melhor o encaixe, digamos assim, e perceber que é aquela família que melhor responde às necessidades de uma criança. E isso aconteceu no caso do Bruno, esta coisa dele vir rapidamente para esta família, foi porque acharam que tanto o Ricardo como a Sofia eram os pais de acolhimento ideais para ele? Sim, nós conhecemos a criança pode nos ser encaminhada pelo gestor de caso da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, onde está o processo da criança, ou então pela Segurança Social, numa situação que é acompanhada pelo Tribunal. Estas crianças podem vir diretamente dos seus pais, ou então também estarem em instituições, a residir em instituições, mas cujo projeto de vida não se perspectiva a curto prazo o regresso à família biológica, e então o acolhimento surge também como uma alternativa à institucionalização por longos períodos de tempo. E estamos a falar, neste caso, de 2 crianças já com uma idade que é mais raro serem adotadas. Exatamente. Não é? A adoção também já não se perspectivava, o regresso à família biológica, pais também não, ou família já, alargada, não é? exatamente. Portanto, quisemos dar voz à Convenção dos Direitos das Crianças, que nos diz que todas as crianças têm direito a crescer numa família. E foi o caso destes 2 crianças e jovens que a família Frade acolheu. Foi exatamente isso, dar oportunidade a crescer numa família e a ter outra vida, outra vida melhor, vivências. Que é essa mesma ideia destes abraços. Mais normal. Ricardo, eu sei que como pai, cheio de orgulho das coisas dos filhos, eu sei que o Bruno tem um projeto de um livro, fale-me disso.
O Bruno tem um projeto O Bruno do livro. ou o Ricardo? Eu é que tenho um projeto O do livro. Ricardo é que tem o projeto do livro sobre o Bruno ou sobre eles todos? Conte-me lá Não, que eu eu não tenho, sei eu tenho um exatamente. projeto de um livro que é de lançar nos próximos meses, que tem a ver com a área financeira, não tem muito a ver com eles, mas que eu quis de alguma maneira que revertesse, ou que parte das vendas revertessem a favor da Mundos de Vida, e por outro lado, que o próprio livro pudesse despertar nas pessoas a curiosidade de conhecerem melhor esta instituição e perceberem este tipo de trabalho, que é uma coisa que vemos pouco em Portugal, a questão das famílias de acolhimento. Portanto, quer que o seu trabalho reverta para a instituição parte, sim. que também mudou a sua vida, É. de alguma forma, Exatamente. e mudou muito, não Sim. é? Sofia, há de facto uma família que não havia da mesma maneira, com estas pessoas novas que entraram no vosso dia-a-dia para desmanchar o que estava feito, mas para construir o que não estava feito. Tudo isto se faz, já falaram aqui da associação, mas também se faz com os vossos familiares, com os vossos amigos, isso é importantíssimo. Claro. Sim, uma coisa somos nós, mas automaticamente a família é largada, o círculo de amigos fica envolvido, porque eles vão connosco. Obviamente não vamos jantar à casa dos amigos ou à casa dos pais e deixá-los em casa. Por isso, obviamente que antes de tomarmos qualquer decisão, falámos com quem nos é mais próximo, no nosso caso, os meus pais e os pais do Ricardo, que aceitaram os dois acolhimentos de braços abertos, embora com alguma preocupação por causa das dificuldades que correm nos dias de hoje. Mas nós temos um casal amigo que tem uma tira muito engraçada que diz que atrás de um filho vem sempre um saco de pão. E o que é certo é que com mais ou menos dificuldades as coisas vão sempre compondo, e eu costumo dizer que haja vontade tudo se arranja. O Ricardo diz que é uma pessoa mais rica, a Sofia também. Claramente, sem dúvida nenhuma. Eu confesso que sempre tendo as devidas salvaguardas que eles poderão ir, a vida faz todo um outro sentido e já não haveria a família de outra forma. Gostei muito de os ter aqui e acho que estes pais de acolhimento que têm tanto para dar e que o Bruno e o Porfírio tanto têm também agora para dar, também não é só para receber, merecem uma grande salva de palmas. Muito obrigada pela vossa partilha também aqui no Boa Tarde.